Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas do canal Filosofando Cortes. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe sua inscrição. Muito obrigado, fui! Tá aqui. Obrigado, Luiz, por ter vindo. Eu que agradeço. A gente não conseguiu por causa da pandemia, teve que desmarcar. Já tá vacinado? A primeira dose? Uma dose. Mas já. eu tive Covid já. Eu também, Então, virada do ano. eu tive no carnaval Esse ano. ano. Então estamos menos mal, né? É, Foi pesado pra você? não. Pra mim foi 2 dias só de cansaço no corpo e depois passou. Eu tive uma semana sem paladar, né? Aquela coisa do paladar. Perdi uns quilos e um pouco de febre. A minha mulher ficou muito mal, então foi na mesma época. Então isso foi chato. É complicado. É. Ó, mas eu começo sempre o papo pedindo meu presente inútil. Uma coisa que não serve mais pra você. Jack Daniels sempre serve. Então, isso que eu tô Mas vendo ainda aí. assim, é um presente pra você, ó. Pô, vai ser... Aqui nesse podcast... Tomar no café da manhã. Exatamente. Aqui no podcast sempre é bem-vindo o uísque, porque a gente, que dirá o Richard Rasmussen, né? O Ed Gummy na bota. O Ed bota. Gummy na bota. A gente ficou bêbado aqui durante o papo. Mas, Pondé, eu tenho perguntado aqui, falei com o Tasso também sobre isso, se a gente tinha se tornado melhor ou pior com essa pandemia. Porque eu quando começou, eu juro que eu pensei... que falei, cara, agora tá todo mundo se ajudando, todo mundo tá no mesmo barco, rico, pobre, todas as linhas de pensamento. Falei, a gente vai sair melhor dessa. E eu tô vendo que parece que não, parece que aflorou um lado ainda mais mesquinho do pessoal. Será que eu tô sendo muito pessimista em relação a isso? Não, você tá sendo só realista. Né? Você tá sendo realista, porque isso já no começo da pandemia, no ano passado... eu tive a oportunidade de discutir isso, porque muita gente falava isso. Não, agora, então, todo mundo solidário, não sei o quê. Não, se a gente observa a história em episódios semelhantes a esse, nunca houve mudança no comportamento humano. Não é nem dizer que fica pior. Pode ficar pior quando você fica exposto a algum tipo de carência radical. Então, as pessoas poderiam chegar a um ponto de se matar por vacinas, exagerando a coisa. Aquele desespero, né? No desespero. Mas, na realidade, a humanidade continua como ela sempre foi. Então, vacina custa caro, aí, de repente, rola umas doação, né? Falta oxigênio. Falta oxigênio, aqui no caso do Brasil. Tem países que são menores, mais homogêneos, com menos desigualdade. Você consegue realizar o cuidado melhor, consegue vacinar melhor. Quem é mais rico, em termos de países, tende a se sair melhor. Então é tudo igual. A ideia de que a humanidade ia mudar moralmente, a gente não tem nenhum dado histórico em épocas semelhantes que comprove isso. Talvez assim. pela rede social só fique mais exposto isso, né? A gente só percebe mais. A rede social expõe tudo, né? Então, tanto a ideia de que haver mais solidariedade, ainda tem uma outra coisa, que catástrofes longas são monótonas. Então, quando morre uma pessoa que você conhece, o mundo acaba. Quando morre 450, você nem lembra. Longe, né? É como dizia o Stalin, uma morte é uma tragédia, milhões é estatística. Então isso é a realidade dos fatos, o que não significa que não tenha gente que se dedique, que esteja trabalhando muito, não tenha esforço para fazer as vacinas, por exemplo, ou do corpo médico como um todo e tal. Claro, mas a ideia de que a gente vai ficar melhor, normalmente isso só é bola fora. Eu lembro de um conto do Ray Bradbury, não sei se você conhece, que é um dos meus autores favoritos, e tinha um conto dele que chamava A Última Noite, que me lembrou muito aquela parte mais punk da pandemia que a gente não sabia o que ia ser, né? Tá todo mundo desesperado. E é uma história simples de uma mulher e um homem conversando, marido e mulher, assim, e eles sabiam por algum motivo que era a última noite da Terra, assim. E a mulher pergunta pro homem se eles tinham sido essencialmente bons, assim. E ele fala, cara, o problema da gente é que a gente não foi nem muito bom e nem muito ruim. A gente só foi a gente mesmo. Normal. E aí, o que você acha? Você acha que o ser humano é essencialmente mal ou essencialmente bom? Ou não é nenhuma das outras coisas? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Sim, não, acho que... A nossa natureza não é má e a gente tenta suprimir isso de alguma forma? Essa é uma discussão muito antiga na filosofia, né?
Quer dizer, tábula rasa, né? antiga pelo menos do século XVII para cá. A teoria da tábula rasa é que a gente nasce sem nenhuma definição e a teoria do John Locke, e a partir daí a gente vai sendo moldado na relação, inclusive pelos órgãos dos sentidos, que vem do mundo para nós. Agora, no século XVII também, o Hobbes, ele levantou essa hipótese de que o homem, a vida era bruta, violenta, curta, e para isso existe a política, para diminuir a violência a partir de uma violência legitimada, que é a violência do Estado, que detém o monopólio legítimo da violência. No 18, o Jean-Jacques Rousseau falou que o homem era essencialmente, tendia à harmonia, à empatia, e que a civilização, a cultura, o mercado, o interesse, blá blá blá, fazia o homem ficar pior. Daí, normalmente, a gente faz uma oposição na filosofia Hobbes versus Rousseau, que dá nessa pergunta que você falou. Eu, pessoalmente, acho que nós somos um ser que passou pelo processo de adaptação, a gente tem qualidades morais, a gente é capaz, às vezes, de ser generoso, às vezes a gente é mesquinho, alguns de nós são piores do que os outros, alguns dão mais sorte, sei lá, alguns conseguem dormir menos horas, aí realiza mais coisa na vida. Quer dizer, você tem uma gama de variáveis que não determinam que a gente seja nem essencialmente mal ou essencialmente bom. Agora, quando tem carência de recursos, a gente tende a correr o risco de ficar violento, mesquinho, egoísta. Se não tem carência de recursos, a gente pode, de repente, não ser tão mesquinho, ficar mais tranquilo. Então, acho que depende muito do meio. Eu não acho que acha uma essência, nem para um lado, nem para o outro. É claro que tem gente que não presta, gente que é mais doce, por temperamento. Tem os dois extremos, né? Tanto gente muito boa e gente muito ruim, essencialmente.